Mamanag! Aqui quem fala é Gabriel da Ascendentes, Bom Dia Ascendentes, e aqui quem tá comigo é o Lucas, ainda nosso convidado especial do ano, pra gravar um tema polêmico que é não. Aprender a dizer não. Você ri, né, seu filho da puta? Você ri, né? Eu rio. Tá. Então hoje o tema é aprender a dizer não, que é uma coisa que a gente precisa aprender a dizer na vida. É libertador. Posso continuar? Por que você acha que é tão importante as pessoas dizerem não? Você disse que é libertador, mas tem alguma coisa a mais? Devia dizer não pra essa entrevista. Dizer não? Bom, infelizmente muitas vezes pra agradar as pessoas, pra ficar um clima bacana, posso falar? Bacana e sociável, a gente vai e, fala não, só pra ficar tudo ali nos conformes. Porém, às vezes, a gente deixa de dizer não pras coisas que afastaria a gente de coisa ruim. Seja um rolê desagradável, que vai ter pessoa, um ambiente que você não gosta. E outras coisas, por exemplo, também, eu que sou uma pessoa que hoje eu parei de beber, já faz quase um ano. Muitas vezes em rolê, seja amigo, seja colega, não, vamos beber, e dizer não é libertador, porque nessa forma que eu dizia não, nesse caso do aspecto da bebida, de certa forma aproveitava mais o rolê e via tudo ali ao redor como não via antes, porque normalmente eu bebia. Então, às vezes, dizer não te liberta de certas coisas, não que beber seja extremamente ruim, mas sim que você poderia ver um outro lado do rolê, e isso serve para outras coisas também. Então, dizer não, às vezes, você vê a vida com outro olhar, você vê certas situações com outro olhar. Você também, se afasta de certas coisas que você não precisava passar, entendeu? Você vai, seu amigo gosta de filme de romance, essas coisas, você não gosta. Às vezes você até vai, mas normalmente, quando você quer ficar de boa consigo mesmo, você não tá bem, você dizendo não, você, se mantém livre daquilo pra fazer outra coisa melhor pra si mesmo. Eu acho que é isso. Acho que o foco é como o Steve Jobs fala, né? A foco é dizer não. Então você tem que aprender a dizer não para as coisas certas, né? Porque muitas vezes a gente tenta abraçar o mundo e a gente não consegue abraçar o mundo, porque ele é muito grande. Se a gente for tentar, a gente não vai conseguir. E se a gente falar sim para tentar agradar todo mundo, é meio complicado essa história, porque a única pessoa que você tem que agradar mesmo é você. O que você tá olhando pra lá, mano? O céu tá bonito. Autista do caralho. Mas enfim, eu acho que é isso. Se você começa a dizer mais não, acho que você se mantém mais focado nos seus objetivos. Como você falou que não bebe mais, acho que isso conecta bem as coisas, né? Você dizer não pra uma coisa que você sabe que vai te deixar mal, tanto pelo fato de você quebrar uma promessa com você mesmo, tanto pelo fato de não querer fazer aquilo que você tá se predispondo a fazer, né? E como já colocando outro gancho, é que nem o Gabriel pautou, às vezes você tem que saber dizer sim pra você mesmo, lógico também. E às vezes, você tem que agradar a si primeiro do que agradar os outros. Porque não adianta nada você agradar ao redor, mas quando você tá lá sozinho consigo mesmo, você não tá sentindo satisfeito com aquele momento, satisfeito consigo mesmo. Então, primeiramente, você tem que, colocar em primeiro lugar, lógico, é uma forma às vezes muito egoísta, mas também tem um certo equilíbrio nisso. Então é como o Gabriel disse, tem que saber dizer sim para certas coisas, dizer não para certas coisas também, porque não adianta dizer sim para muitas, aí em geral, e dizer não também em geral, porque isso não leva a nada, mas saber separar isso, porque é como eu disse anteriormente, não adianta você só dizer sim, 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 e no final você não se sente feliz ali, porque, né, creio eu que o inicial da nossa vida que a gente quer sempre é se manter feliz. É lógico que tem outros altos e baixos na vida, mas quando você só diz sim, sim, sim para as pessoas e nunca diz um não, tendo ali sua opinião própria, você vai ter aquele negócio. As certas ações se tornam hábitos. Então, quando você tem a ação de sempre dizer sim para coisas que você não quer, você vai ter o hábito de sempre ser uma pessoa passiva, que não vai ter opinião própria ali, e quando você, de certa forma, estiver num local com certas pessoas dizer a sua opinião ali, pode ser que vão rejeitar, sabe? Vão tratar assim como uma coisa tanto faz, tanto fez, e vão continuar o voto deles, como se sua opinião não fizesse diferença. E é isso aí. Eu acho que também tem muito a ver
das pessoas, a parte do foco que eu falei, das pessoas tentarem não fazer 2.000 coisas 2 vezes. Só que elas têm que fazer 2 coisas 2.000 vezes, entendeu? Não 2.000 coisas 2 vezes. Acho que essas 2.000 coisas 2 vezes tá mais no foco que a gente tá falando aqui de dizer não. Porque muitas vezes as pessoas ficam desesperadas. E às vezes elas acabam falando sim só pra ser legal e fazendo muitas coisas que elas não gostam, ou muitas coisas que elas até gostam, mas que não é o momento pra dar foco. Então acho que é uma coisa legal de parar e se refletir isso. Pra onde esse sim tá levando você, pra onde esse não tá te levando. Até que ponto você tá disposto a realmente a dizer não pra cumprir seus objetivos ou pra te fazer feliz, entendeu? Porque o não vai também te libertar de uma certa forma, como você disse, eu concordo. O não ele é libertador, até mais do que o sim, né? A arte de dizer não é uma arte que tem que ser dominada também. Sim, até porque eu não, tipo, falo por experiência própria, questão de relacionamentos, mais relacionamento a dois, tipo, de namoro, essas coisas. Muitas vezes, tipo, eu ficava só no sim, aceitava certas coisas sendo passivo, e não tinha, como eu posso dizer, a firmeza de dizer um não, porque evitaria muitas situações que eu infelizmente passei na época, e evitaria também situações e ações da pessoa. Porque, tipo, ela ia começar a respeitar a minha opinião ali, sabe? Quando você diz um não também, você não tá dizendo só um não por dizer, você expõe sua opinião, normalmente, sabe? Você fala não, por causa disso, disso, disso. E a pessoa vai começar, pelo menos, se ela for uma pessoa compreensiva, ela vai tentar entender e começar a respeitar isso. E, de certa forma, ela vai entender já seu ponto de vista. Não vai ser algo que vai ser, tipo, irrelevante em certas ações, certos assuntos, na roda que você tiver de amigos. Então é aquele negócio, você tem que se agradar primeiro. Não adianta só você pensar nos outros pra ser legal ali na roda, todo mundo achar você legal, mas mesmo assim o pessoal diz mal de você pelas costas. Tipo, é aquele negócio, tanto é que nesse tempo eu fui uma viagem com um bando de amigos aí, e aí teve uma discussão entre o pessoal e o outro casal tava falando, tal pessoa não tem opinião própria, nunca diz não, é o cachorrinho da outra. Infelizmente, tipo, seja em casal, ou seja em outras rodas de amigo, tipo, quando você só diz sim, sim, você é como todo mundo diz, em Maria vai com as outras, sabe? Você não tem aquela sua opinião própria. Tipo, tem duas opiniões ali, mas você tem uma opinião totalmente diferente. Mas mesmo assim, pega cada detalhe ali dos dois lados. Então, quando você expõe isso, além de você estar dizendo não para os dois, você pode abrir um novo caminho que nenhum dos dois lados estava pensando. Então, dizer não, às vezes, você abre outras portas que ninguém estava imaginando. Eu acho que também essa questão do dizer sim tem muito a ver com o quesito de você defender os seus princípios também, né? Porque às vezes você diz sim para voltando ao outro tópico, você diz sim para agradar as pessoas, mas você diz sim para uma coisa que fere os seus princípios. Isso também é ruim, cara. Tipo, você falar sim por uma coisa que fere você, ou fere os seus princípios, seus conceitos de moral. Isso também é muito ruim porque você acaba de pouquinho em pouquinho você acaba com você mesmo, né? Até o ponto que você vai dizer sim no automático para as coisas e você não, daqui a pouco você vai estar fudido por causa disso. Morre. Cala a boca, moleque. É a tuberculose. E voltando também um pouco de relações, é que eu lembro também uma experiência própria, várias vezes, né? E eu acho que todo mundo também vai meio que... Esqueci o nome da palavra. Lembrar? Se identificar. Porque muitas vezes, tipo, aquele rolê que você não tá muito afim, você não tá no dia bom, você diz sim. E, pô, você vai... se você dissesse não, você evitaria, tipo, de estar num lugar que você não tá se sentindo bem, talvez com pessoas que não te faz bem, num ambiente que pode ser até legal, mas no dia, tipo, você não vai sentir o prazer, a satisfação que quando você tá lá, normalmente você tá bem, você vai se sentir melhor. Vai gastar dinheiro, vai gastar seu tempo, dependendo do que acontecer também, vai gastar sanidade mental. Então, às vezes, o não, muitas vezes, ele te assegura disso, sabe? Ele te mantém afastado dessas coisas que em certos momentos você não precisa, sabe? Você quer ficar lá só no seu canto, sei lá, ficar em casa de boa, assistindo Netflix, seja coisa clichê, mas você tá dizendo sim pra você, sabe? Tá dizendo sim para suas programações, porque muitas vezes também eu tinha certas programações, vou fazer isso, isso e isso, só que tal pessoa que tinha certa consideração fez outra coisa, estava me chamando pra certo tipo de rolê, então, tipo, infelizmente eu fiz ao contrário, eu disse não pra mim,
e disse sim pra pessoa, sabe? Só sim, sim pra ela e pra mim não, tipo, eu me abstendo das coisas que eu queria fazer. E é isso que eu penso. Às vezes, muitas vezes, a gente faz o reverso, né? Em vez de dizer não para as pessoas, a gente diz não para nós e sim para elas. Em vez de dizer sim para nós primeiro e não para elas. Sim. Eu acho que tudo é uma faca de dois gumes, cara. Por exemplo, no quesito de relação, namorado, casal, essas coisas, vai ter horas que você vai precisar fazer esse tipo de coisa, né? Dizer não pra você, pra um sim do bem maior. Até com questão de amizade e tudo. O problema é quando você faz muito isso. Quando você só faz isso, entendeu? Claro que tem toda regra tem sua exceção. Mas o intuito é que a exceção não se torne regra, entendeu? Pra que você não se abandone demais. Porque sempre alguém vai ter que dar o braço a torcer. Se não é o outro, é você. Senão você vai acabar perdendo a pessoa. Coisa que eu acho que ninguém quer perder a outra pessoa. Aliás, é outro tema de outro podcast sobre perder pessoas. Aguardem. E outra coisa que é relação, só que é relação de trabalho, às vezes o não também tipo, por exemplo, se já, vamos colocar aí, se já é um estagiário, trabalha pra caramba, é um estagiário, trabalha pra caramba e sempre joga umas coisas nas suas costas. E, tipo, como você é estagiário, normalmente você diz sim, porque você tá no período de experiência ali, o pessoal realmente vai folgar na sua. Mas quando você diz só sim, 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 você acaba virando capacho. E não sou estagiário também. Eu falo assim como o meu trabalho antigo, que eu tava até esses tempos, de auxiliar administrativo. Muitas vezes eu fazia funções que não era minha. E um simples não, por mais que, é lógico, eu não sou chefe nem nada, tipo, mas quando a pessoa vem, o seu encarregado, ou pessoa próxima ali que tá acima de você fica pedindo uma coisa que não tem nada a ver com o seu negócio, se você dizer ou não, isso não é uma questão de falta de respeito, mas sim se impor. Porque senão as pessoas acham que você tá ali pra fazer tudo e ainda recebendo a mesma coisa. E não é assim, sabe? Você tá ali pra uma função, você tá recebendo por aquilo. E às vezes a pessoa te olhando, tipo aquele negócio, ela te joga pela aparência e te joga pelo que os outros falam também. Ah, aquela pessoa faz ali, faz isso, faz isso. Mas não, às vezes você pode estar muito ocupado, assim como muitas vezes aconteceu, eu tava lá, tipo, com várias demandas pra fazer e gente vindo jogando coisa em cima. Tinha às vezes que realmente estressava, mas era libertador. Falar, não, eu não vou fazer isso. Porque, pô, tipo, você já tá cheio de demanda e o pessoal quer jogar uma demanda que é de outro setor em cima de você, sabe? Então você dizendo não, além de você tá livrando isso de você, que não é uma coisa que você não precisa, você tá ali já agilizando as coisas pro seu tempo e terminar no certo prazo, sabe? Então muitas vezes o não também é questão de relacionamento de trabalhos, seja pessoal jogando coisa que não tem nada a ver com o seu setor, seja pessoas pedindo uns favores além do que é normal, sabe? Então, tipo, infelizmente já vi casos, não foi comigo, mas é engraçado até. Teve um caso lá que, não vou citar o nome, né? Mas sabe, Vou colocar risada no a Chaves. diretora da empresa, diretora da empresa pedia pra um cara lá que, tipo, era até, tipo, tinha um certo cargo alto, mas, tipo, o trabalho do cara era ali da empresa. Por mais que a pessoa tinha, não sei se ela tinha tanta intimidade, tipo, ela pedia como se realmente fosse uma demanda a pessoa ir buscar o filho dela na creche, sabe? Realmente como se fosse uma demanda, se não fizesse aquilo, tipo, ia ser punido de alguma forma. Entende? Então, muitas vezes ou não, tipo, ele tira isso de as pessoas folgar, tipo, de algo extremo em questão de relação de trabalho, sabe? Pede algo que não está totalmente além ali do trabalho. Então, não, muitas vezes, tipo, de tira... É uma forma também de sair até da zona de conforto, que é um outro tema que em breve o Gabriel vai colocar aqui em outro podcast. Muitas vezes o não te tira da zona de conforto, porque se fica só no sim, 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 tipo, você fica ali só na zona de conforto e fica cômodo pra você. Então, não muitas vezes te tira da zona de conforto fazendo outras coisas novas. É verdade, eu acho que isso aí tá muito ligado a, como a gente falou agora, a gente não quer de forma alguma que vocês usem o não como uma, como uma muleta também, né? Que eles vão falar não pra tudo e tipo, não vou fazer. Não, ele tem que ser usado numa situação que você, por exemplo, não empresaria, não dentro da empresa, do ambiente corporativo que o Lucas falou, do exemplo da demanda dele, tem que ser usado, por exemplo, se você não sabe fazer a função, se você está sobrecarregado, mas se você sabe e pode fazer, não vejo por que não, entendeu? Mas aí você vai ter que ter o discernimento da situação. Não é usar o não como uma muleta
mas também não é não dizer não, sabe? Eu acho que tá o meio termo desse negócio aí é a chave. É aquele negócio, tudo em excesso também faz mal. Seja coisas boas ou ruins. E pro não também, lógico que isso se enquadra também. Não é porque você tá ouvindo isso falar, ah, beleza, eu vou aprender a falar não, você tem que ser algo extremo, tipo, é não pra tudo. É colocar na balança. Esse podcast é mais pra dizer, tipo, você se livrar de certas situações que você não precisaria passar, sabe? Dizendo um simples não. Muitas vezes ele te livra de inúmeras coisas, como a gente citou anteriormente aqui. Isso resume bem o que a gente está tentando passar para vocês nesse podcast, que é o não pode libertar vocês de situações nas quais vocês não queiram passar e evitar vocês de fazerem coisas das quais vocês não querem fazer. Então a arte de dizer não é a primeira arte que vocês têm que dominar, assim como a arte do silêncio. E dizer não também de certa forma, até uma forma de amor próprio, tipo, como exemplos que você tem aqui. Porque você só dizendo sim pra tudo, em certas situações que você não vai sentir bem, tipo, você tá abandonando o amor próprio ali, você tá abandonando ego é uma coisa ruim, lógico, mas a gente tem que ter um pouco de ego porque é uma coisa que a gente se pensa em si, que é uma vertente do amor próprio. Então, tipo, quando você diz não, tipo, você tá se amando ali, sabe? Dependendo da situação. Tipo, você tá pensando em si mesmo, porque não adianta. Você dizer sim, no final você tá mal, sabe? Então dizer não é uma vertente também do amor próprio, eu acho. É uma vertente do amor próprio dizer não. Que filósofo. É o Platinha. Cala a boca. É o Platinha, realmente. Então acho que por hoje foi só. Eu espero que nesse caso vocês tenham aprendido o porquê de não falar sim pra tudo e sim não pra algumas coisas. Entre nas nossas redes sociais, Twitter... Não, a gente não tem Twitter. Twitter é coisa de gente louca. A gente não tá nesse ponto ainda. Que é o Facebook, Instagram. Qualquer comentário é só fazer na página do YouTube ou via e-mail acidentespodcast@gmail.com. Eu agradeço, um beijo no coração de vocês e me deem milhões. Se o policial disser, errei, desgraça. Se o policial disser, abre as pernas, diga não, confia no seu potencial. E é com esse belo conselho que eu encerro. Tchau, tchau. Viva agradece.